Tá chegando o Cláudio Rezende, sempre ele cantando alto com o Galo. Um novo comandante para aproximar essa interação entre jogadores e diretoria, né, Cláudio? É isso, Thiago, e já colocou a mão na massa, né? O Guilherme Alves, desde ontem, trabalhando diariamente na cidade do Galo, e um pedido dele para o pessoal do Atlético, ele quer, pelo menos nessas semanas antes da parada à Copa do Mundo, morar na cidade do Galo. Lá tem um hotel de concentração, então o Guilherme vai ficar por lá para viver 24 horas o Atlético. Ele vai ter aquele papel, um elo entre o grupo de jogadores, diretoria do clube, comissão técnica. Então é para cuidar do vestiário. O Guilherme Alves, que tem essa experiência aí de 35 anos no futebol, e não só como atleta, mas já foi treinador também em algumas equipes, principalmente ali no interior de São Paulo, e quando recebeu o convite, não titubeou, né? Aceitou prontamente esse chamado do Atlético para essa situação. Então, o Guilherme já trabalhando com o time, e agora é buscar resultados na Copa Sul-Americana, Thiago, porque tem esse duelo contra o Cienciano. Pode ser que lá na última rodada ele seja mesmo um confronto direto para ser o primeiro lugar do grupo. Se o Galo vencer as duas, vai a 10 pontos. O Cienciano tem 7, joga a última em casa. Então, se ele perder para o Galo esta partida de quinta-feira e ganhar a última, os dois vão ficar com 10 pontos. E agora, o critério de desempate na Sul-Americana, confronto direto. Cienciano ganhou do Galo lá, 1 gol de diferença. Então, se o Galo vence por mais de 1 gol de diferença aqui, ganharia nesse confronto direto, né, com o Cienciano. Por isso, a importância. O Edu Panzi, achei uma medida bem acertada da diretoria do Atlético. Achei legal também da postura do Paulo Brax, que muita gente poderia dizer, mas o Brax tá abrindo mão do vestiário, do papel dele. Não, acho que o Guilherme chega para somar, e nesse caso, para ajudar muito também ao Paulo Brax. Edu Panzi, bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço. Em meio a tantos erros e acertos, né? Esse é um baita acerto do Atlético, da gestão do Atlético, a contratação do Guilherme. Para mim, eu acho que é o tipo do profissional que se encaixa perfeitamente naquilo que o clube está precisando, que é gerenciar vestiário, conversar com o atleta, falar a língua do atleta, falar a língua do treinador. Eu não estou falando o espanhol, estou dizendo a língua de técnico de futebol, porque também já foi falar a língua da gestão, falar a língua do clube. No caso da língua, o fato do Barba, né, no caso, ser um estrangeiro, e outros também ajuda. Ajuda, porque, sem dúvida. O cara fala assim, eu vou marcar um treino 7h30 da manhã. Falou, Barba, aqui não rola. Isso. Aqui isso aí não cola. Fui atleta. E talvez alguém que, né, da gestão em cima não tenha essa sensibilidade. Ascendência sobre ele. Falar, aqui isso não cola não, velho. Eu acho que o Galo foi muito bem no nome do Guilherme. Aquela coletiva dele, desculpa te interromper, não tem problema não. Aquela coletiva que o Barba dá criticando o grupo, talvez tenha o Guilherme do lado, o Barba não entra nessa. Talvez. Hein? Tenho certeza que ele não teria feito. Ajudaria, não ajudaria? Sem dúvida nenhuma. Ali faltou realmente alguém no vestiário para conversar antes, ou para ter dado uma palavra antes com o Barba, né? Com a cabeça um pouco mais fria, depois do calor do jogo, enfim. Mas a escolha pelo Guilherme, para mim, é muito acertada. Mas muito acertada, porque é um cara que conhece o clube, a cidade, sabe o tamanho do clube, conhece muito bem a torcida. Em relação a essa polêmica aí, isso é problema do Guilherme, cara. Quem planta, colhe aqui, ele sabe o que ele plantou, ele sabe o que ele vai ter que colher, ele foi muito certo na resposta. Postura, né? Não, cara, falou, errei mesmo, tô pedindo desculpa, é imperdoável, quem não quiser perdoar tá aí, mas eu tô aqui pra trabalhar. Enfim, acho que foi muito bem, e é trabalhar. Agora é o Guilherme trabalhar, tentar arrumar a casa, conversar individualmente com os atletas, com o técnico, saber falar o que tem que falar na hora certa, ser aquele amigo que fala o que o atleta precisa ouvir, o que o treinador precisa ouvir, o que a diretoria precisa ouvir, não o que eles querem ouvir. Eu acho que é assim que se trabalha com o vestiário. Quem sou eu para falar como se trabalha no vestiário? Porque eu nunca tive lá. Mas o Guilherme já teve como atleta, já teve como treinador, agora como dirigente. Então o Galo acertou. Isso vai arrumar todos os problemas do Atlético? É claro que não. Mas eu acho que é um passo. É um passo para que o Atlético siga tentando melhorar internamente, o vestiário estando saudável, o vestiário estando unido, é um grande passo para o campo melhorar, para o extracampo melhorar. E eu repito, Thiago, aquele torcedor que se sentiu ofendido enquanto ao que o Guilherme fez lá atrás com a camisa do Cruzeiro como jogador, esse torcedor não tem problema nenhum, tem razão.
Direito dele também, né? É direito, mas o Guilherme é o ídolo de uma geração de atleticanos. E aquele torcedor que enxerga nos números e naquilo que o Guilherme fez, e olha os números, hein? Você falou aí de final de campeonato, de gol em decisão. A média de gols do Guilherme, como jogador do Atlético, é melhor que a do Hulk e a do Tardelli. A média de gols é melhor que a do Hulk. Então olha o tamanho desse jogador. Gols e olha o que e números de partidas, né? E ele não teve como companheiro Nacho, Zarate, o Keno. Teve o Marques, né? O Hulk se tivesse o Marques, talvez teria uma média ainda melhor. O Marques fez 2 goleadores, né? Valdir e Guilherme. Valdir do Bigode. Impressionante o que o Marques fez com a camisa do Atlético. Mas é isso, cara. É respeitar o sentimento do torcedor e, independentemente disso, trabalhar. E eu acho que o Atlético contratou o cara certo, pro lugar certo, e tem tudo para dar certo. Ô Vinícius Andrade, acho que o fato, né, de você e o Atlético já vem nos últimos anos com comissões técnicas estrangeiras, especialmente argentinos, esse papel de alguém da bola, e esse é um termo corriqueiro, mas acho que cabe demais ao Guilherme. Ele é da bola, ponto. E também se preparou. Guilherme fez cursos da CBF para ser treinador como foi, e agora alça um novo momento da carreira na diretoria, essa transição. O Edu falou que não frequenta vestiário, mas a gente conversa muito, né, com o jogador, com comissão técnica, e sabe o quanto esse tipo de atitude, esse tipo de ela é importante. Bom dia, Vini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos que estão conosco no Rádio Esportes. O Atlético escolheu um nome ideal para uma lacuna que ela era muito latente, né? Todo mundo sabia que existia essa necessidade de alguém para chegar e controlar esse vestiário, que em determinado momento, nessa temporada, o vestiário ele saiu do controle. Você sabe que naquela história do Hulk também no início do ano, se o Guilherme tá aí, ele tinha segurado esse incêndio. Sim. Conduzido melhor essa situação, não tinha? Eu creio que sim, porque, Thiago, é muito diferente você ter alguém do meio do futebol, e quando eu falo do meio do futebol, alguém que calçou chuteira, alguém que esteve no campo, de alguém que é simplesmente um executivo, não menosprezando o cargo, mas eu falo para esse contato direto com os jogadores faz diferença. Faz diferença, tanto faz que o Atlético ele viu o vestiário dele sair do controle, porque não tinha alguém ali com esse tato, com essa linguagem que o jogador conhece, que o jogador ele sente falta disso. Eu acho que a chegada do Guilherme ela vai ser muito boa para o Paulo Brax, que vai poder se dedicar a uma função mais de mercado, a função ali a mais administrativa, e deixa o vestiário mais a cargo do Guilherme. Eu espero muito que o Barba Domingues encare a chegada do Guilherme como um aliado e não como uma ameaça, até porque o Guilherme era treinador, né? Então, assim, podia existir aquele burburinho, poxa, tá chegando porque o Barba tá balançando. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se o Barba ele tiver essa humildade, ele vai ter o Guilherme como um aliado, porque é função do treinador também gerenciar o vestiário. Mas em determinado momento o Barba não conseguiu fazer isso. E se eu sou o Barba, eu quero ter o Guilherme perto de mim. Ele não é alguém da comissão técnica. Mas, foi até perguntado para o Guilherme na coletiva, o cara que foi um grande goleador, por que não chegar ali nos atacantes, aquela conversa, poxa, Coelho, mais calma na finalização. Verdade. Sabe, ele pode ajudar até nisso. Então é um cara que chega para agregar bastante, tem personalidade, conhece do Atlético, tem identificação. E sobre essa história aí, desse episódio com a camisa do Cruzeiro, eu concordo com vocês. Eu respeito o torcedor que fala, não tem perdão. Mas quando a gente fura um pouco dessa bolha de rede social, Thiago, e a gente vai ali pro mundo real, vocês vão se lembrar daquele jogo das lendas, que o Atlético inaugurou ali a Arena MRV. Sim. Com lendas. O Guilherme participou, fez gol pra caramba, fez o primeiro gol da Arena. E o carinho que ele recebeu ali naquele jogo foi impressionante. Os torcedores querendo tirar foto, pedir um autógrafo. Então, assim, eu acho que a grande maioria tem o Guilherme como ídolo, como alguém que faz parte da história do Atlético. E quem tem essa ideia ainda de, não tem perdão, pra mim queimou o filme, ok, tá tudo certo, tem o direito dele. Eu já falei aqui algumas vezes de parte do elenco mimizento desse Atlético, que não pode ouvir crítica da arquibancada, que se incomoda com crítica da imprensa, tá me vaiando, não pode, tá me criticando, não pode. Ele pode usar até o que ele passou como exemplo. Ô irmão, olha o que eu passei, olha o que eu fiz, eu errei, o torcedor não me perdoa até hoje, por causa de uma vaia, de uma crítica, de um momento que você tá passando, você vai se incomodar, você é muito maior que isso, sabe? Pode usar a história dele com a camisa do Atlético como exemplo para alguns atletas que seguem sendo mimizentos. E ontem a gente estava na mesa redonda do Atlético, né, Cláudio? E aí teve um torcedor que comentou assim, poxa, mas qual moral o Guilherme tem para poder para poder falar de querer cobrar de alguém.
Mas quer alguém melhor do que já fez muita na carreira, que aprendeu com seus erros, pra dar ali um conselho, né, Thiago? Não faça o que eu fiz, faça o que eu falo. Boa, Guilherme, vai por aí, Guilherme. E o Guilherme é gente boa, cara. O Guilherme é um cara do bem, então isso aí pro jogador o cara sente. Alô, massa do Galo, partiu a Arena MRV. Jogo importante, decisivo. E o Galo vai ganhar, viu, Claudio? Os ingressos estão à venda, Thiago. Começou a venda online agora há pouco, né? 10 horas da manhã. E tem ingresso a partir de R$ 29,90. Então, ingressos promocionais, são mantidos os preços aí dos jogos anteriores, Thiago. Então, R$ 29,90 no Internorte e também no Intersul para os sócios Galo na Veia, incluindo o Galo na Veia da Massa, né? Que não tem mensalidade. Então o torcedor pode aproveitar essa situação. E quem comprou o pacote, porque o Atlético vendeu o pacote dos 3 primeiros jogos da Sul-Americana, tem que resgatar o ingresso. Então quem comprou o pacote é obrigatório ir lá no Super App do Galo e resgatar. Ingresso, portanto, à venda e pode ter um reforço, viu, Thiago? No Galo, daqui a pouquinho eu vou falar quem é. A gente falou do Hulk, você pode ganhar uma camisa autografada pelo Hulk, hein? Se você faz o imposto de renda através do formulário modelo completo, você pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído ao Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc de Crucilândia. Para outras informações, envie um zap agora. Anote o telefone aí, 31 99215 8485. 99215 8485. O meia Vitor Hugo, Thiago, hoje fez uma parte do treino com os demais colegas. Não está liberado por enquanto, mas deu um passo importante aí. Hoje, terça-feira, pode ser liberado até amanhã. Para o jogo quinta, Vitor Hugo faz falta nesse meio campo, vencendo um dos pilares desse time do Barba Domingues. Já o Gustavo Scarpa segue em tratamento com uma entorse no joelho. Tá na mesma o Gustavo Scarpa, viu, Thiago? Bora para a próxima, para fechar o vídeo. Galera, notícia que eu já trouxe, se eu não me engano, em live, mas eu quero trazer em vídeo, forma mais bem explicada aqui para vocês. Seguinte, naquela entrevista que o Barba deu ao final da partida, agora vai me fugir, não sei se foi contra o Ceará, mas enfim, o importante é o conteúdo da fala. Ele joga muita coisa no ar, ele fala muita coisa, sabe? Ele sai falando muita coisa, sai expondo situações de vestiário. Eu falei, foi com a aval da diretoria. E logo em seguida que ele solta aquilo tudo, o Renan Lodge, no próximo jogo em casa, vem e já dá o grito do lado dos atletas, né? Falando, não é bem assim não, hein? Não é só a gente que tá devendo, não. Tem gente lá também na diretoria que não tá fazendo o que deveria estar fazendo e tal. Então, viram uma guerra de narrativa. Barba e diretoria pra cá, jogadores pra cá, cada um gritando de um lado e o torcedor no meio dessa confusão toda. Gente, naquele dia ali, naquele momento, após esse episódio, eu posso falar para vocês aqui categoricamente, o Barba, naquele momento, perdeu o vestiário. Naquele momento, o vestiário foi perdido, os jogadores não gostaram nada daquela situação, tá? Lembrando que ele teve o aval da diretoria, tá? Mas os jogadores não gostaram nada. Eu recebo a informação no dia do clássico, eu conversei com alguns amigos, né? Perguntando, pedindo até conselho, o que eu posso fazer com isso aqui e tal, o que você acha? Aí eu e meus amigos chegamos em um consenso. Eu posso citar aqui, eu falei com o Beto, falei com o Rap, falei com o Bruno Garcês, conversando, né, com o pessoal no dia do clássico, momentos antes. Falei, a informação que eu tenho aqui é que o Barba perdeu o vestiário. Hoje esses caras devem jogar por conta daquela confusão que eles tiveram, né, aquela rixa que eles tiveram lá na final do Mineiro, né, aquela confusão toda, a forma que perdeu o título, as provocações, os jogadores do Galo estão por aqui com os jogadores do Cruzeiro. Então hoje devemos ter um time aguerrido pelo fato dos atletas, por interesse pessoal dos caras mesmos, vão jogar por eles, não é pelo Barba, né? E foi dito e feito. Imagine vocês se eu solto aquela notícia de que o Barba havia perdido o vestiário, momentos antes do clássico, o Galo vai lá e mete 3 no Cruzeiro, a turma ia ficar maluca, né? Aí como assim o cara perde o vestiário e o Galo mete 3-1 no Cruzeiro? Então, gente, tem coisa que, sabe? Então ali, os atletas jogaram por eles próprios, por interesses deles, que eles jogaram aquele jogo contra o Cruzeiro. Porque estavam com o Cruzeiro por aqui, né? Mas logo em seguida o Galo já vem naquela sequência triste, né? E voltando ao que era. Então, gente, digo mais, se o Galo perde pro Cruzeiro aquele clássico, provavelmente, muito provavelmente, o Barba teria caído.
O Barba teria caído. Eu tenho mais bastidores para contar sobre esse assunto. Só vou contar lá na frente, que ainda não posso falar o que eu sei. Mas enfim. Então, gente, o Barba, com as falas e o aval da diretoria, perde o vestiário completamente. Aí eu não sei como é que vai ser feito, como é que vai fazer para melhorar essa situação. O que eu sei é a contratação do Guilherme foi, obviamente, também para melhorar essa situação do Barba, tá? Para ajudar o Barba a unificar ou reunificar ou trazer para perto de si novamente o elenco, tentar melhorar essa situação. O Guilherme tá vindo para um cargo que não existe no clube, criaram esse cargo para o Guilherme, encaixaram ele na metodologia, no departamento de futebol, e ele tá vindo aí como caso de urgência para recuperar esse vestiário e ajudar o Barba, tá? Aí eu faço uma pergunta para vocês: como que o Barba fala aquilo respaldado pela diretoria e perde o elenco? Gente, como que pode uma coisa dessa? Então, assim, hoje a situação, obviamente, deve ter, né, melhorado, o Guilherme vai trabalhar nisso e tal, as coisas aos pouquinhos vão se ajeitando, mas uma coisa eu posso falar para vocês: a declaração do Barba caiu pessimamente dentro do elenco, tá? Pessimamente. Vamos ver como é que eles vão trabalhar para corrigir essa situação, tá, gente? Então é isso. Lá na frente eu vou trazer mais detalhes dessa história, tá? Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, ajudou demais o canal com a sua assistência, né? E muito obrigado, tá? Então, você que curtiu aí o vídeo, tá? Foi relevante para você aí a notícia. Peço que deixe aí o like de você antes de sair do vídeo, para estar ajudando aí o canal a continuar com o seu trabalho de trazer notícias sempre em primeira mão, tá bom? Dá essa moral pra gente. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Você que torce pro Galo, tá no lugar certo. O YouTube indicou esse canal pra você, provavelmente porque você é atleticano, curte as notícias do Galo. Então, deixa meu convite aqui pra você estar aí se inscrevendo no canal. Só não esquece de deixar o seu like pra dar uma moral pra gente aí, pra sempre continuar trazendo notícias em primeira mão pra vocês. E não esqueçam também de estar ativando o sininho de notificação para toda vez que a gente lançar uma notícia aqui, você ser avisado pelo próprio YouTube que te indicou o canal. Ele mesmo vai estar te avisando quando tiver uma notícia atualizada aqui no canal, tá bom? Então é muito importante você estar ativando o sininho, tá? Fiquem à vontade também para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? Em relação a tudo mesmo e o que vocês acham do elenco, de tudo que vocês acham aí. Participem, tá bom? A participação de vocês é muito importante pro canal, tá? Eu também queria pedir para vocês, se caso vocês tiverem um tempinho aí, para estar compartilhando o vídeo com os amigos que também aí curtem o Galão da Massa, tá? Então, convidem pessoas para estar vindo para esse canal e você vai ajudar muito esse canal aqui a continuar vivo e crescendo cada vez mais, tá bom? Todos os dias, tá? Para quem ainda não conhece esse canal, está chegando agora. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão, tá? Todos os dias. Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí pela preferência que vocês estão dando no canal. E de coração, eu espero que vocês permaneçam aí com a gente aí no canal, deixando aí a inscrição aí e ativando o sininho para você não perder nada, tá? Eu vou ficando por aqui, massa, de olho e atento nas notícias. Qualquer coisa a gente volta aqui e coloca para vocês aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.